muita alegria, muito carinho que recebemos a nossa irmã Luísa. Muito obrigada. Obrigada. Uma boa noite a todos os meus irmãos aqui presentes. Boa noite. O meu abraço fraterno a cada um encarnado e principalmente meu abraço de muita energia a todos os irmãos em espíritos que se fazem presente nesse momento. Eu gostaria de pedir desculpa a vocês pela minha voz, mas é que eu fiz um belo cortezinho aqui na garganta e ainda estou falando meio aqui a primeira palestra pós. Então vocês foram premiados de me ouvir falar ainda com uma ronquidão, tá? Mas vai dar tudo certo, conto com a energia de todos nós nesse momento, tá? O tema da noite escolhido é advertência ao amor. Seria, né, advertência ao amor. Advertência que vem de advertir, né? De chamar atenção para algo. E nós, nos últimos dias, nunca fomos chamados tanto atenção como agora, nos últimos tempos, né? Eu vou fazer 62 anos e tirando os tempos que eu era pequena, que não entendia de certas coisas, quando eu comecei a compreender o significado da nossa hospedagem no planeta Terra, a nossa roupagem carnal, já faz tempo. Muitas tragédias antes desse tempo em que eu estou na doutrina aconteceram, sem dúvida alguma, e continuaram acontecendo. Só que nos últimos tempos nós estamos voltados mais para a observância dessas tragédias. Não sei se nós estamos mais sensíveis, nós estamos colocando mais os nossos pensamentos, os ensinamentos do Cristo, do qual nós aprendemos durante anos a fio na doutrina. Tempos esses que nós estudávamos, nós ouvíamos, nós trabalhávamos, e agora de repente, e eu vi que não é só eu e o meu marido que pensamos assim, chegou um momento em que nós paramos e começamos a nos perguntar: mas espera aí, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? É colher ensinamentos, é aprender, né? Ouvir, estudar, receber paz. Será isso somente? Será isso somente o que Cristo queria de nós? E o trabalho? Então, eu estou vendo nas visitas que a gente faz em outras casas, em que os pensamentos já se modificaram. Que nós não queremos mais ficar só indo à casa para ouvir, aprender, receber. Nós queremos doar aquilo que nós aprendemos em forma de trabalho, braçal, manual, sentir, ouvir as necessidades de cada um. Isso é o que o Cristo quer. E voltando, né, no assunto de que é advertência ao amor, é um chamamento, que tudo é amor. Tudo é amor. E se nós formos analisar como que nós estamos vivendo no momento, o amor ainda está muito longe. Ainda possuímos dentro de nós aquele amor muito egoístico. Queremos dividir só se somarmos, só se essa divisão fizer parte de uma soma em nosso benefício. E não é isso. Dai de graça o que de graça recebestes. Nós aprendemos nas casas espíritas ou numa casa religiosa que a doação
é o primeiro ato do despreendimento. Por isso, ele tem que ser doado de coração, sem pensar que aquilo vai amanhã nos fazer falta. Então essa é a advertência, essa é o chamamento. Mas como eu falei no início, que nunca nós ouvimos tanto falar em tragédias como nos últimos tempos estamos ouvindo, estamos chorando junto. Quem não se compadece? Quem não se entristece? Quando vimos o nosso veículo de comunicação ligado, e parece, a impressão que temos é que só ouvimos notícias pesadas, que nos causam danos aos pensamentos, repetitivo até. Essa semana ele estava comentando com meu marido: Senhor, está na hora da mídia parar de mostrar tantas vezes o mesmo cenário de dor. Falar, tudo bem, mas já se viu, já se sabe, não é verdade? Então por que repetir tanto as cenas aonde existem tragédias? E olhando os meus livros em casa, para ter mais segurança naquilo que a gente fala, eu encontrei numa obra de Joana de Ângeles que isto que está acontecendo já estava previsto lá atrás no Evangelho de Jesus, que iria acontecer. Por isso a necessidade do chamamento para amarmos uns aos outros, para que amemos, mas amemos com despreendimento de fazer o bem. E ele, eu vou ler para vocês porque é uma coisa que para mim foi muito bom, e se foi para mim, certamente será para vocês também, porque junto nós aprendemos muito, e se a gente fica só para a gente e não passa adiante, nós estamos nos tornando egoístas, não é? Então é a mesma coisa vocês, se amanhã vocês lerem uma obra e descobrirem algo interessante, importante, que faz parte desse contexto da humanidade, vocês têm sim como chegar nas casas que vocês frequentam, que nós frequentamos, e chamar um companheiro nosso de trabalho e expor alguma dúvida que porventura deixou aquela obra, aquela leitura, ou um complemento a mais que poderá vir tanto de vocês para nós como nós para vocês. Isso é amor, é uma troca, de aprendizado, tá? Então começa assim, inegavelmente as dores se avolumam na terra, ameaçadoras. As guerras não silenciam seus canhões, nem diminuem a crueldade das suas batalhas. Vimos irmãos nossos que ainda estão em conflito diário, numa guerra que eu acho que nem eles mesmos sabem o porquê que estão lá guerreando, porque já se repete tantos e tantos anos que eu acho que hoje eles já nem sabem mais como e por que começou. Repetem-se os genocídios que pareciam extintos, e os dramas individuais como coletivos aparelham a mesma e as pessoas que consideram frias e indiferentes, ou seja, a dor está sendo tão grande que até aqueles que nós julgávamos frios já se compadecem também de tão terrível que se encontra a nossa amada pátria terra. Sucede-se que o sofrimento a todos alcança, sem exceção, convidando ao burilamento e à vitória sobre as imperfeições morais.
Tudo isso, porém, foi amorosamente anunciada por Jesus, que não ignorava o primitivismo das criaturas humanas, nela predominando por largo período. Aí, a Luísa que se pergunta, por quanto tempo ainda nós habitaremos nesse mundo de ignorância criado por nós mesmos? Agora, cumpre ao se confirmarem as suas profecias, seja encentada a uma revisão de conceitos morais e de comportamentos que modificam as estruturas kármicas do passado e reconstruam o indivíduo, a sociedade. Nesse cometimento, o esforço pessoal é indispensável, auxiliado pelo combustível da oração que eleva o ser a vincular-se a Deus, de quem procede todo o bem. Sofrimento, como essa semana ainda fui questionada. Ô Luísa, tu que frequenta e estuda a doutrina, fala para nós, por que Deus castiga tanto as criaturas, fazendo elas perecerem com tamanha dor? É difícil a gente colocar na cabeça de um ser humano, que somos todos nós, os conceitos da doutrina. Falar que nós estamos aqui tomando um remédio amargo para curar as nossas doenças kármicas, fica difícil ao conhecimento de quem nada conhece. Sabe-se que nasceu, está vivendo e que vai morrer. E que morrendo vai dormir o sono eterno. E só os bons serão despertados um dia por Jesus. É difícil. Mas se nós espíritas formos analisar bem, não ficamos tão longe não. Porque nós certamente dependemos, da nossa felicidade para encontrar a felicidade quando partirmos daqui. E que Deus não castiga. São opções nossas. Que para retornarmos ao planeta, ninguém retorna simplesmente a mero acaso. Ninguém cai aqui por um erro de Deus. Que Deus não erra. São escolhas nossas. O sofrimento é escolha nossa. Mas não significa que devemos sofrer. Nós temos tudo para mudar esse contexto kármico. Temos tudo. Não é o sofrimento que vai nos elevar. É a forma que nós escolhemos de vir aqui que nós acabamos esquecendo tudo. Porque somos tomados de novos conhecimentos que não são aqueles que nós prometemos ao vir. Deixamos tudo para trás. Muitas vezes, ao adormecer, nós vamos lá e ouvimos tudo de novo. São novas oportunidades ao amanhecer. E muitas vezes, quando abrimos os nossos olhos pela manhã, nós dissemos assim para nós mesmos: eu já fiz isso e sei que muitos fazem. E certamente farei algum dia de novo. Minha vontade é não ter nem acordado hoje. Não é verdade? Bate aquela tristeza, aquela nostalgia que a gente não sabe de onde vem. Aquela dor no peito. Um desalento. Nada mais é que a realidade de ter ouvido o que eu ouvi, ter me comprometido, e alguém lá, na hora do meu sono, em que o corpo adormecido, o espírito liberto, me disse: volta, porque a tua tarefa não terminou ainda. E tens todas as oportunidades de te melhorar, de ser mais feliz e fazer os outros felizes. Poxa, mas esse é um compromisso danado? Aí quando a gente acorda, a gente diz assim: mas eu não vou conseguir. Então aquele sentimento nada mais é do que a incerteza
de que eu vou, dessa vez, eu vou vencer. Porque toda noite, ao dormir, nós morremos, né? O espírito se liberta, nós partimos. Ao amanhecer, nascemos de novo, com novas e grandes oportunidades. Só que ao passar das horas, das nossas tarefas diárias, nós vamos nos esquecendo e o dia passou e tudo aquilo que eu prometi, talvez eu tenha cumprido 2% do que me foi dado como tarefa. Tá? Fala-nos o Evangelho do Senhor que nos futuros dias por ele previsto, a dor ganharia. Isso é uma coisa assim para nós refletirmos muito, hein? A dor ganharia dimensões inimagináveis, arrastando multidões ao abismo, ao desespero, fazendo que o delírio, o desequilíbrio aturdissem a humanidade. Na simbologia profética, ele caracterizou as horas terríveis, vestindo-as de alegorias. Vivemos hoje nesses dias prometidos, sem nenhum retoque, sem nenhum disfarce. É para pensar, né? É para nós olhar para dentro de nós mesmos, não para dentro do meu semelhante, não para dentro daqueles que convivem conosco dia a dia, mas para dentro de nós. Anunciam-se as horas graves da transformação dos homens, da mudança vibratória do planeta. Ninguém se engane ou engane a outrem. Clareados pela razão da fé espírita, tenhamos a lucidez do discernimento, a perseverança na convicção e a coragem de porfir fiéis até o fim, de se manter fiéis até o fim. Porque às vezes, perante ao perigo, ao desespero, muitos de nós negam Deus. Deus não existe, porque se existisse, nada disso estaria acontecendo. Se Ele é tão bom, como que Ele permite tamanha dor, tamanho desespero das criaturas, né? Então, não percamos jamais a fé, que nada. Nós podemos falar baixinho, escondido. Eu falo para os meus filhos assim, ó, hoje para os meus netos também. Não adianta tu ir embaixo da cama, embaixo do cobertor, atrás da porta para falar baixinho, escondidinho, porque onde tu estiveres, Deus te ouvirá, porque Ele ouve até os nossos pensamentos. Às vezes a pessoa diz assim, ó, eu não pequei em nada, não chamo palavrão, não amaldiçoo ninguém, enfim, mas os nossos pensamentos, como são difíceis de controlar. Quando a gente vê, a gente já pensou, e o pensamento é força, o pensamento é energia, e quanto mais nós pensamos, mais nós alimentamos. Tem aquela historinha, né, que a gente tem 2 lobos dentro da gente, ou melhor, pode-se dizer, 2 feras dentro da gente, ferozes, uma lutando contra a outra, e se pergunta qual delas vencerá, e nos respondem, aquela que mais nós alimentarmos. Qual é o alimento dessa fera que vive dentro de nós? Os nossos pensamentos negativos ou os nossos pensamentos positivos. Vence o melhor se pensarmos pelo lado do bem o tempo todo. É quase que impossível, né? Porque quando a gente, como eu já falei, quando a gente vê o pensamento já foi, né? Mas procurar sempre alimentar a fera do bem. Anunciam-se as horas graves e transformações dos homens, da mudança vibratória do planeta. Ninguém se engane ou engane a outra. Clareado pelas razões da fé espírita, tenhamos a lucidez, o discernimento de manter a fé, né? O martírio prossegue, atual. O circo aumentou as suas dimensões. Aumentou, né? A gente vê como aumentou. Mas não tem mais guerra? Não tem mais guerra? Né? O suplício variou de forma.
suplício, variou de forma. A guerra continua, formas diferentes, né? Porém, os testemunhos, a verdade e o progresso são os mesmos. Então nós estamos batalhando uns contra os outros. É a guerra do bem contra o mal, do mal contra o bem. Cultiva a paciência, mantendo alto e nobre o ideal da fé espírita. Essa paciência que é danada também da gente cultivar, né? Porque a gente perde a paciência. Às vezes por nada eu perdi a paciência ainda há pouco com meu marido, quando ele chegou tarde, né? Me arrependo, já pedi perdão a Deus. Mas ele também já perdoa tanto que nem sempre ele está perdoando, né? Às vezes ele dá um puxão de orelha antes de perdoar. Não pode ser confundido com aquele que perderam a fé, que desconhecem o reino de Deus e se utilizam dos mesmos mecanismos vis para a sobrevivência inglória no corpo e os triunfos mentirosos da ilusão. Isso é o que nós estamos vendo no nosso mundo de hoje, nas nossas autoridades que governam o nosso país, os países, né? Porque está generalizado no mundo inteiro, né? A consciência da fé proporciona a harmonia da paz e nela a felicidade real. Convidado ao debate injusto, ao duelo nas disputas gloriosas do corpo, renuncia à presunção e ser simples como as aves do céu, os lírios do campo, confiantes em Deus. Nenhum tesouro que se equipara ao bem-estar da consciência reta e pacífica, em harmonia com o decreto divino. Não existe tesouro maior. Nós podemos morar numa casinha assim, numa cabaninha. Mas se estivermos com a nossa consciência tranquila de que tudo fizemos, tudo estamos fazendo, dentro dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, nós possuímos a maior riqueza. Amando o bem no lar, no grupo social, do trabalho religioso e na comunidade cristã. É uma carta viva de Jesus. Nela deve estar presente o código que foi apresentado na montanha, como diretriz do equilíbrio para os outros, exteriorizar-se de si próprio. E para terminar, não te permita continuar pelo bafio pestilento da loucura que a todos atinge, vitimando. Banha-te na água lustral do Evangelho, retempere o ânimo, recompõe a atividade, volta à paz. Vale o esforço a fim de que não fique na retaguarda com os elos escravizantes, retendo-te a imposição para um retorno amargurado. Avançar é a meta, seguir sempre é a diretriz. Não faltarão provocações e tentações, porque estes são dias de loucura. Não te deixes enlouquecer, são horas da gravidade. Não te permita enfurecer, são momentos de tragédia. Não queiras sucumbir nas mãos dos maus, por motivos que não se justificam. Sucumbir somente pela glória do serviço a Deus, do irrestrito dever da caridade na vivência suprema do amor. Ora, mais um pouco, vigia mais, advertido quanto ao rolo compressor que avança sem dó, esmagando os distraídos. O tempo por fim chegarão, mas recorda-te, Jesus está conosco, está contigo. É isso que nós devemos ter como meta. Não é difícil, a gente sabe, mas nós teimamos em errar. Quando nós vimos, nós já fizemos, e é tão fácil amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar os ensinamentos de Jesus, que nos falou tão claramente que ninguém sairá daqui sem ter pago o último centil. O que significa isso? Nós não deixaremos de vir nesse planeta que é uma escola de aprendizado
Tá? Só deixaremos de vir quando tivermos resgatado todos os nossos débitos, seja ele através da dor, seja ele através da distribuição dos nossos bens. Costumo dizer que uma das formas para que aceitemos a tamanha divisão que existe entre o pobre, o rico, o milionário, está certa. O que não está certo é todos que têm abundância perdem-se no meio delas e esquecem do compromisso assumido. O que Deus deu era para ser dividido. Ah, mas eu adquiri tudo com o meu trabalho. Mas por que o outro trabalha tanto e não adquire nada para poder distribuir? Às vezes até um pouco para a sua própria família. Porque aquele que se comprometeu, que tem tanta abundância, esquece-se que tudo que ele tem era para ser dividido numa forma de caridade. E quando baixarmos a sepultura carnal, ali acaba todas as diferenças. Nós tornamos todos iguais. As diferenças nós vamos ver quando nós estivermos habitando a nossa pátria espiritual. Aí sim, sabe, eu li uma semana dessa, uma historinha muito interessante, que a fila dos desencarnados chegando no céu. Alegoria, fantasiosa, mas vale a pena a gente refletir. Daquela fila enorme, né? Todos chegando no plano espiritual, mas estava no momento ali no livro, era o céu, né? O desenho de o céu e São Pedro os recebendo. E lá no final da fila tinha um senhor que gritava: me deixe passar, me deixe passar. A fila era de pessoas humildes, entre elas alguns maltrapilhos até. Me deixe passar, como que eu vou ficar junto com essas pessoas? Eu tenho dinheiro, eu sou poderoso. Tudo bem. São Pedro faz o sinalzinho para ele vir, ele veio, né? Todo envaidecido, porque passou na frente dos maltrapilhos, passou na frente daquela fila imensa. Aí quando ele chegou na frente de São Pedro, perguntou: como que eu estou aqui misturado com essas criaturas que eu nem conheço, nem sei quem são, esses maltrapilhos? Aí São Pedro, com toda a sua paciência, pegou, olhou para ele e disse assim: então vem cá, olha para aquele ali, ó. Lembra-te dele? Eu não. Como que eu vou me lembrar se eu nunca me misturei com eles? Aquele ali foi um empregado teu que te ajudou a levantar teus prédios, a levantar tuas casas, e nunca adquiriu nada material, porque você nunca remunerou bem os teus funcionários. E foi dizendo: aquela ali foi teu empregado, aquele ali foi teu jardineiro, aquele ali... enfim, né? Ele olhou para trás e disse: mas era meu dinheiro, não era deles. Mas você só construiu com a mão de obra deles. Sem a mão de obra deles, o teu dinheiro não valeria nada. Então, a história tem um fundamento, né? O rico, ele não é porque Deus deu mais para ele, menos para nós, não. Deu com uma condição, para que ele desse condições das pessoas trabalharem, serem bem remuneradas e adquirirem seus bens. E quem o não fizer, não vai valer de nada. Porque não vai se comprar um caixão para a matéria e outro para suas riquezas. Mesmo que não haveria cemitério para tudo isso, né? Mesmo que os seus familiares ficaram brigando pelas riquezas, né? Então a gente parte daqui, além de ter feito
ou melhor, não vou dizer fazer o mal, né? Porque essa palavra fazer o mal a gente tem que eliminar, né? Não fez o bem e ainda deixou um problema para os filhos se atrasarem mais na sua evolução, brigando pelaquilo que o pai lhes deixou, né? Então, o que nós temos que deixar para os nossos filhos? Bons exemplos, bons ensinamentos, né? E muita humildade e fé em Deus, né? Por mais que eles não aceitem que exista um Deus, Deus está junto de nós todos os momentos. E quanto às nossas tragédias, se vai continuar como está nos evangelhos, a gente sabe que vai, porque a atmosfera está carregada. E ela está carregada pela própria energia da humanidade, da ganância, da inveja, do ciúme, das trapaças, das ignorâncias do ser humano, né? Às vezes uma pessoa que nunca estudou, ele tem mais Deus no coração do que essas que estão no dito poder dos homens, né? E é assim que eu deixo a minha mensagem da noite para todos nós refletirmos. O Natal está se aproximando, né? Que não seja mais um Natal de presentes, de festas, com fraternização familiar, mas sim que seja um Natal de festa com Jesus. E essa festa só será realizada se nós pensarmos no geral da humanidade, né? De confraternização com todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, que não somente aqueles que nós criamos dentro da nossa casa. Assim a paz, quiçá um dia, reinará nesse planeta. Tenhamos fé e confiança que Deus não nos abandonará. Muita fé, muita força e muita coragem a nós todos, e uma boa noite.